E aí, pessoal, tudo bom? Você desde pequeno aprendeu a usar o sistema decimal, né? Metros, centímetros, litros. Você sabia que antigamente não existia esse sistema decimal e que as medidas, o sistema de medição, ele era baseado no tamanho do polegar de um rei ou no tamanho de um pé de um monarca? Por isso a gente tem essa nomenclatura, 23 polegadas, 40 polegadas. Você sabia disso? Você sabia que antigamente nem todos tinham direitos políticos? E hoje em dia nós vivemos numa democracia, onde pelo menos teoricamente todos são iguais perante a lei. Você sabia que antigamente também apenas os nobres poderiam se alistar para o exército? Mas hoje nós vivemos numa sociedade que aos 18 anos todos os homens, independente da classe, precisam se alistar. Você sabia que antigamente a educação era um direito de poucos, daqueles nascidos em famílias com brasões ou com sangue azul? Mas hoje em dia nós temos um sistema de educação público que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos, independente da raça, cor ou religião. Qual foi a revolução? Qual marco da história foi responsável por fazer essa transição que eu digo agora? Foi a Revolução Francesa. E é dessa revolução que nós iremos estudar hoje. A Revolução Francesa é uma revolução que cai muito em prova de vestibular e não é por menos, porque ela foi uma revolução responsável por fazer a transição na história ocidental da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Isso porque ela foi uma revolução responsável pela derrubada, pela derrocada do antigo regime, ou seja, pelo sistema absolutista que vigorava na Europa desde o fim da Idade Média. Então a gente tem a Revolução Francesa como um movimento burguês, baseado nos ideais iluministas, e seu lema eram aquelas 3 palavras que inflaram os franceses: liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a Revolução Francesa, ela ocorre numa França que até então era estamental. O que é essa sociedade estamental? É uma sociedade dividida em classes rígidas, onde a gente não tem nenhum tipo de mobilidade social e que as pessoas são determinadas, as classes são determinadas pelo nascimento desse indivíduo. Se ela nasce numa família de servos, serva ela será. Se ela nasce numa família de nobres, nobre ela será. Então, era uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental dividida em 3 estados. O primeiro estado, o clero. O segundo estado, a nobreza. O terceiro estado era onde se concentrava a burguesia, os servos, os camponeses, ou seja, a massa. E nesse período onde ocorreu a Revolução Francesa, estatísticas atuais estabelecem que aproximadamente 97% dessa população francesa fazia parte do terceiro estado, ou seja, os outros 3% eles eram ocupados pelo clero e pela nobreza. Mas o que ocorria era algo bastante injusto, devido ao fato de que 97% da população, essa massa trabalhadora, apenas ela pagava impostos e apenas ela trabalhava. Enquanto isso, o clero e a nobreza, eles não precisavam pagar impostos, baseado no direito divino dos reis, baseado numa ideologia cristã, católica da época, e esse clero e essa nobreza também não precisavam trabalhar. E o que acontecia era que o terceiro estado ele estava sobrecarregado tanto pelo trabalho quanto pelos altos tributos que ele devia pagar ao rei. Então essa situação ela começou a gerar uma crise no antigo regime que começou a aguçar nesses franceses a necessidade por mudança. Essa crise do antigo regime ela vai ser intensificada por uma crise econômica, porque a partir da década de 1780, a França vai passar por uma crise econômica muito, muito grave. Isso vai se dar principalmente pelos efeitos da Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, que se deu entre França e Inglaterra. A gente já estudou ela em outros momentos. Além disso, a gente tem o apoio que a França dá
a Revolução Americana, que ocorreu em 1776, e isso vai gerar um déficit econômico também para a França, além do que esses soldados, ao voltarem para a França, eles voltam com ideais iluministas muito fortes, com ideais revolucionários muito fortes. Então, a gente tem a guerra americana e a gente tem uma grave crise agrícola que assola a França na década de 1780. Essa crise agrícola, ela ocorre devido a um desequilíbrio climático. Então, esse desajuste climático faz com que a produção agrícola na França ela tenha um declínio intenso. E declínio da atividade agrícola significa algo muito claro, significa fome. A gente vai ter uma baixa oferta de alimento, principalmente alimentos básicos como o pão, enquanto a gente tem uma alta procura. Isso gera uma inflação, isso gera uma crise econômica muito grande. Então, essa população francesa, ela começa a passar fome, uma fome que é intensificada pelo grande crescimento demográfico que a França passava nesse período. Essa crise econômica, ela fez com que o rei, no primeiro momento, intensificasse os impostos, aumentasse os impostos, isso sem dúvida gera mais revolta ainda no terceiro estado. O rei também ele tenta de outras maneiras resolver essa crise econômica. Então Luís XVI ele assina um acordo com a Inglaterra, o Tratado de Eden-Heinewal. É um tratado semelhante ao de panos e vinhos entre Inglaterra e Portugal aqui no Brasil. Então esse tratado, assinado em 1786, ele dispunha sobre o quê? Ele afirmava que a Inglaterra venderia tecidos para a França. Enquanto isso, a França venderia para a Inglaterra, no Tratado de Livre Comércio, vinhos. Mas a gente pensa, o que é uma população, o que é uma sociedade usa mais no dia a dia? Ainda mais numa situação de crise econômica, ela usa mais tecidos, né? Porque é algo que a gente precisa para viver. E a gente precisa pensar também que a Inglaterra ela está vivendo o processo de revolução industrial. Então, essa indústria nascente na França, a burguesia que produz tecido não vai conseguir concorrer com os tecidos, com a indústria têxtil que está entrando cada vez mais na França. E aí esses burgueses, eles começam a ter um grande prejuízo econômico, que vai ser acompanhado por um alto índice de desemprego. Então, se você já tinha uma fome assolando esses franceses, com desemprego a gente vai ter uma fome cada vez mais intensa. Então, esses burgueses, esse terceiro estado, ele começa a se sentir traído pelo rei, porque esse rei, Luís XVI, não pensou nos interesses da burguesia. À medida que essa crise se intensifica, o rei ele tenta resolver essa situação. E ele convoca em 1787 a Assembleia dos Notáveis. O que é essa Assembleia dos Notáveis? É uma assembleia que reunia o primeiro e o segundo estado numa tentativa de reformas fiscais, numa tentativa de conseguir superar essa crise econômica. E aí, o ministro das Finanças do rei, ele propõe o quê para o primeiro e para o segundo estado? Ele propõe, olha, a gente passa por uma crise econômica grave, eu sugiro que o primeiro e o segundo estado também paguem impostos e ajude a conseguir sair dessa crise. E aí, o primeiro e o segundo estado, eles ficam revoltadíssimos. E aí eles fazem uma revolta aristocrática. Essa revolta aristocrática que ocorreu em 1787 e foi o quê? Foi a não aceitação do primeiro e do segundo estado das reformas fiscais propostas pelo rei. E aí o rei demite o ministro das Finanças, que estava até então, e contrata um novo ministro da Finança, que é Jacques Necker. Esse Jacques Necker, ele propõe o quê? Propõe para o rei que seja convocado uma Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia dos Estados Gerais não ocorria desde 1614, ou seja, 175 anos sem ocorrer. Era algo também que deixava o terceiro estado bastante inconformado. E ele propõe essa Assembleia dos Estados Gerais como uma forma de, a partir da reunião desses três estados, os três estados buscarem uma solução para a grande crise que ocorria na França.
Só que quando o terceiro estado chega lá, eles percebem que o voto não seria por cabeças, não seria um voto per capita, mas seria um voto por estado. Ou seja, o clero vai ter um voto, a nobreza vai ter outro voto e o terceiro estado vai ter outro voto. Só que o que ocorria? O clero e a nobreza eram aristocratas. Eles sempre vão votar juntos para que os seus interesses eles sejam mantidos. Enquanto isso, o terceiro estado vai ficar sozinho. Então, quem ganha? O primeiro e o segundo estado. Então, o terceiro estado ele fica inconformadíssimo com essa situação e eles começam a pressionar o rei, pressionar. O rei, ele não consegue uma solução diante de tanto antagonismo. E aí ele decide fechar a assembleia. E aí, quando o terceiro estado chega no dia seguinte, para as reuniões que teriam, eles encontram a porta fechada. E aí o terceiro estado estava passando fome, estava sendo oprimido, não estava uma situação legal, eles falam, opa, não vai ser assim que vai ficar. E aí eles começam a socar as portas do palácio, socam, conseguem abrir esse palácio, eles entram, na verdade, nessa assembleia, e eles se aglomeram num salão, o salão do jogo da pela. E quando eles se aglomeram nesse salão, eles fazem um juramento, que é o conhecido juramento do jogo da pela. E esse juramento do jogo da pela era o quê? O terceiro estado. E olha a novidade, que legal. Não só o terceiro estado, o baixo clero, que era o clero menos abastado, eles se declaram em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles queriam uma constituição e eles afirmam que não vão sair desse salão enquanto o rei não garantiu uma constituição para a França. E com esse juramento do jogo da pela, a gente tem o início da Revolução Francesa. O rei, como não é bobo nem nada, ele estava lá em Versalhes, ele não estava em Paris nesse momento, e ele começa a reunir suas forças militares. E com esse pedido da organização das tropas militares, o rei também dá um tiro no seu pé, porque ele demite Necker. Necker, que era um ministro das finanças, no qual o terceiro estado se identificava muito. Quando ele demite Necker e ele convoca as tropas militares, o terceiro estado fica cada vez mais revoltado. E aí eles falam, o rei vai vir com arma? A gente também vai ter arma. E aí o terceiro estado, ensandecido, corre até o Arsenal dos Inválidos. E ele invade esse arsenal. Ele pega em armamentos, só que nesse arsenal só tinham armas, não tinham pólvora, não tinham munições. E aí eles falam, nós sabemos onde tem munições, onde tem pólvora, vamos para a Bastilha. E aí eles saem correndo na Bastilha, e eles conseguem derrubar toda aquela guarda que fazia a proteção da Bastilha, e eles conseguem dominar a Bastilha, e eles conseguem também pólvora. E por que é importante essa queda da Bastilha, que ocorre no dia 14 de julho de 1789? Porque a Bastilha, ela era usada como uma prisão de todos aqueles inimigos do rei. Quem eram os inimigos do rei? Os que não concordavam com essa autoridade irrestrita, com essa supremacia real. Então, a Bastilha era uma prisão daqueles que se opunham ao rei. E você conseguir dominar a Bastilha era um simbolismo muito grande de que a monarquia ela não tinha mais o poder que outrora teve. Então, a gente precisa entender as fases da Revolução. Mas antes da gente ir para as fases da Revolução, é preciso falar da divisão que o parlamento francês sofreu em 3 grandes partidos. Os girondinos, que eram representantes da alta burguesia e eles eram mais moderados. A gente tem os jacobinos, que eram representantes da baixa burguesia, eram camadas mais populares e eles eram mais radicais. Tinha o pântano, que ora eles iam de acordo com os ideais girondinos e ora eles iam de acordo com os ideais jacobinos. Interessante, olha que legal como a Revolução Francesa ela influencia os dias de hoje grandemente. Os girondinos eles eram chamados de direita, porque eles ficavam à direita no parlamento. Os jacobinos eles eram chamados de esquerda, porque eles ficavam à esquerda do parlamento. E o pântano, eles eram chamados de centro, porque eles ficavam no centro do parlamento.
E aí a gente tem, né, hoje em dia, esse debate, essa polarização muito grande entre direita e esquerda. E por vezes, se a gente não conhecer o contexto da Revolução Francesa, a gente pode acreditar que o termo esquerda vem das ideias de Marx. Mas não, o termo esquerda ele vem da Revolução Francesa. Então vamos começar as etapas da Revolução Francesa. A primeira etapa ou fase, a Assembleia Nacional ou Era das Instituições, que dura de 1789 a 1792. Essa primeira fase, ela foi comandada pelos girondinos, que eram mais moderados, e quando a gente fala que os girondinos, eles são da alta burguesia, a gente deve pensar que eles, por serem mais moderados, eles não queriam uma radicalização do movimento, eles queriam apenas que os seus interesses burgueses, seus interesses econômicos fossem implementados. Então, eles não se preocupavam tanto com uma igualdade econômica, com uma igualdade social, eles queriam apenas um espaço, uma política que beneficiasse as suas trocas comerciais, beneficiasse a economia. Então, a gente tem nesse primeiro momento extinção dos direitos feudais, os direitos feudais não existem mais, ou seja, a gente não tem mais uma sociedade estamental. A gente tem, além disso, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que garante igualdade perante a lei, uma igualdade jurídica. Mas, gente, não é para se iludir. Igualdade jurídica não significa igualdade social. É uma igualdade onde todos perante a lei são iguais, tá bom? A gente tem também o direito à propriedade privada. A gente tem o direito de resistência à opressão. Não se torna mais crime você resistir à opressão, você se manifestar contra a opressão. A gente tem também o confisco dos bens do clero. Interessante a gente notar que esse confisco dos bens do clero vai ajudar a minimizar, a sanar essa crise econômica. A gente tem uma nova moeda. Além disso, em 1790, a gente tem a Constituição do Clero. O que foi essa Constituição do Clero? Foi uma divisão entre o Estado e a Igreja, ou seja, o Estado agora ele é laico. E essa Constituição do Clero fez uma separação dentro do próprio clero, onde a gente tem o clero juramentado e o clero refratário. O clero juramentado é aquele que vai se submeter aos interesses, vai se submeter aos ideais da revolução. Ele é representado basicamente pelo baixo clero. E a gente tem o clero refratário, que é aquele clero que não se submete aos ideais da revolução e por isso a maioria foge para outros países, e esse clero refratário ele é representado pelo alto clero. Em 1791 a gente tem a primeira Constituição Francesa. Essa primeira Constituição Francesa, ela se declarava uma monarquia constitucional, ou seja, haveria um rei, mas esse rei ele deveria se submeter aos preceitos da Constituição, ele não seria mais absoluto. Além disso, essa primeira Constituição ela tem um caráter mais censitário, um caráter mais segregacionista, e só homens poderiam votar, né? As mulheres nesse momento, por mais revolucionários que fossem essas ideias da Revolução Francesa, as mulheres não tinham participação política na teoria, porque na prática elas participaram muito das manifestações, elas foram cruciais nesse movimento. A gente tem aquelas mulheres peixeiras que pegam suas peixeiras e vão em direção ao confronto, mas politicamente, teoricamente, judicialmente, elas não tinham direitos políticos, infelizmente, gente. Essa primeira Constituição também ela garante uma descentralização administrativa e ela garante a separação do judiciário e do executivo, porque até então o rei ele tinha o poder executivo e ele tinha o poder judiciário de julgar os crimes conforme a sabedoria que Deus lhe dava. Além disso, essa primeira Constituição ela garante uma liberdade de expressão. E com essa liberdade de expressão surge um jornal que ele foi muito importante para a Revolução Francesa, que é o Amigo do Povo. Esse jornal, o Amigo do Povo, ele era redigido por um ex-médico, Jean-Paul Marat, que depois de fracassada a sua carreira como médico, ele vivia em extrema pobreza e ele vivia nos esgotos da cidade de Paris, sempre
numa banheira com banho medicinal devido aos seus problemas de saúde. E essa reclusão fez com que ele tivesse bastante tempo para redigir inúmeros manifestos, redigir inúmeras notícias que beneficiavam essa revolução. Mas os escritos de Marat eram os escritos muito radicais, porque ele era jacobino. Então, ele falava, ele dialogava muito com os interesses da classe jacobina, que vai favorecer com que os jacobinos eles liderem a próxima fase da Revolução Francesa. Em 1792, a gente tem a Áustria e a Prússia declarando guerra contra a França revolucionária. Isso é importante porque quando a Áustria e a Prússia declaram guerra à França revolucionária, a gente tem uma ameaça externa à revolução. E essa ameaça externa faz com que seja necessária uma maior radicalização do movimento, seja necessário com que medidas mais enérgicas sejam tomadas a fim de garantir os ideais revolucionários. Outro fator agravante que contribuiu para essa radicalização do processo revolucionário foi a tentativa de fuga do rei. Quando o rei foge, começa uma forte polarização em torno daqueles que querem a morte do rei por considerá-lo traidor e aqueles que não querem por considerá-lo ainda uma figura de autoridade e tal. Mas ambos os grupos eles são unânimes em afirmar a necessidade da proclamação de uma república para garantir que os ideais revolucionários sejam efetivados. Então a gente começa a nossa segunda fase da Revolução Francesa, conhecida como Convenção ou Era das Antecipações, que dura de 1792 até 1794. No primeiro momento, os girondinos eles vão continuar liderando a revolução, porém, devido a essa necessidade de uma radicalização do processo para garantir os ideais revolucionários, em julho de 1793 a gente tem a ascensão dos jacobinos à liderança desse movimento. Quando os jacobinos sobem ao poder, a gente começa uma radicalização tão grande que vai ser intensificada ainda mais a partir do assassinato de Jean-Paul Marat por uma mulher girondina. Quando Marat ele é assassinado, Robespierre, o grande líder dessa convenção, dessa república, ele instaura o período do terror vermelho. O que é esse período do terror vermelho? Onde todos aqueles opositores, inimigos dos ideais jacobinos revolucionários seriam perseguidos, e não só perseguidos, seriam guilhotinados. Então a gente tem o surgimento de uma nova forma de perseguição política, que é a guilhotina. Os opositores políticos são mortos, vários indivíduos, incluindo o rei Luís XVI e sua amada esposa Maria Antonieta. A morte de Luís XVI foi um simbolismo do fim da monarquia, do fim do absolutismo e a instauração de um novo momento, de um novo tipo de governo que estaria nas mãos, teoricamente, do povo. E durante essa convenção jacobina, a gente tem a proclamação de uma nova Constituição, chamada de Constituição do Ano 1, onde a gente tem o sufrágio universal e ideias cada vez mais democráticas. A gente vai ter também nessa Constituição a lei do preço máximo, a gente tem também a extinção do privilégio de todos os nobres, a extinção de todos os privilégios feudais, a gente tem a instauração de um novo calendário também. Por que um novo calendário? Os jacobinos, eles iam de encontro à ideia de que deveria ter total separação entre Estado e religião. E o calendário da época era um calendário cristão, como que a gente vive hoje em dia. Então, eles queriam um novo calendário baseado nas estações do ano para poder mexer nos usos e costumes da época e assim tirar a influência que a religião tinha no dia a dia dos cidadãos. Além disso, os jacobinos eles queriam a construção, a implementação de uma nova religião esta que seria baseada agora na razão, no culto à razão. Esses dois fatores, o calendário e esse culto à razão, mexeram muito, incomodaram muito a sociedade francesa, porque a gente precisa lembrar que os franceses eles são em essência católicos, cristãos. Então, mexer no que há de mais íntimo nesses franceses fez com que Robespierre perdesse muito o apoio que essas massas populares davam. Além disso, Robespierre começou a radicalizar de tão grande maneira que os próprios amigos deles na Revolução, os próprios apoiadores a Robespierre começam a sofrer perseguição política. Um exemplo disso é Danton, que foi guilhotinado e fez com que a população ficasse revoltada contra Robespierre. Robespierre, então, passa a ser visto pela população como um tirano
tirânico. E assim ele vai pouco a pouco perdendo o apoio popular. Além disso, à medida que Robespierre vai reconquistando as terras francesas que foram perdidas no início da Revolução para a Áustria e para a Prússia, essa ameaça externa começa a diminuir. E à medida que essa ameaça externa vai diminuindo, os franceses acham necessária a volta de um governo mais moderado, a volta de um governo mais estável. E assim a gente tem a criação de um cenário favorável para o golpe de 9 de Thermidor, ou reação termidoriana. Essa reação termidoriana, ela fez com que os girondinos e os pântanos subam ao poder de novo. Então a gente tem a liderança do pântano representando majoritariamente os ideais e os princípios girondinos. A gente tem a extinção de diversos privilégios, diversos direitos que foram conquistados durante a República Jacobina, e a gente tem também a instauração de um terror branco. Por que um terror branco? Porque era uma perseguição mais implícita, mais velada, mas que acontecia bastante contra os jacobinos. Então, no final de 1794, a gente tem a implementação e instauração da terceira fase da Revolução Francesa, que é o Diretório. Esse diretório dura de 1794 a 1799 e ele tem a primazia dos girondinos, ou seja, ele prima pela implementação, pela solidificação dos interesses da alta burguesia. E uma frase que define muito esse diretório é a seguinte: o diretório começou a trilhar o caminho rumo ao seu próprio fim da Revolução Francesa e a estabilidade na França. Por quê? Não dava mais, desde a Revolução Francesa até 1799, tinham se passado 10 anos. 10 anos no meio de um processo revolucionário bastante instável. Não tinha mais como a França ficar nessa instabilidade. Então, o objetivo do diretório era lançar um governo que garantisse a estabilidade da França e implementasse os ideais burgueses. Então, a gente tem os girondinos liderando esse momento, a gente tem uma república moderada e a gente tem diversas tentativas de golpes realistas na tentativa de fazer voltar a dinastia dos Bourbons, e a gente tem também várias tentativas de golpes populares, como, por exemplo, a Conspiração dos Iguais, que foi um movimento liderado por Graco Babeuf, que tinha uma tendência comunista, socialista, e tinha a participação intensa dos sans-culottes. Essa conspiração ela foi deflagrada pelos girondinos, mas ela mostrou a necessidade de um governo forte, de um governo estável. Por isso, no dia 18 de Brumário, a gente tem um novo golpe político, que é o golpe 18 de Brumário, apoiado por girondinos e algumas lideranças do Pântano, onde eles levam ao poder o jovem general Napoleão Bonaparte. Então, a partir de 1799, a gente tem o fim da Revolução Francesa e a gente tem o início do período napoleônico. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre esse período napoleônico, como ele se deu, como ele ocorreu, suas fases, entre outros. Mas agora o que eu quero que vocês entendam mesmo é como ocorreu a Revolução Francesa, quais foram os seus ideais, quais foram suas motivações, em qual contexto ela se deu e suas principais fases, que é o que mais cai na prova. Tá bom, galera? Bons estudos, qualquer coisa podem me procurar e é isso. Beijo!